onde a gente tem 4 complexos, tá? Que vão usar a energia desse elétron para transportar prótons. Como o que nós temos então aqui, né, é o que? Como produto CO2 e água, tá? E vai consumir o que? Oxigênio. Então, esse é o processo de respiração celular. Quer que volte alguma coisa? Mas a gente vai falar com calma de tudo que a gente falou até agora, tá? Se tiver dúvida, depois a gente volta. Então, por enquanto, a gente só está sintetizando o que a gente vai falar. Então, a gente está fazendo um resumo antes de iniciar aí, o nosso aprofundamento no tema. Então, essa geração de energia, que vem lá do alimento, vai acontecer em 3 etapas, tá? A glicólise, o ciclo do ácido cítrico e a fosforilação oxidativa, tá? Só que essas etapas acontecem em diferentes locais na célula. Então, o processo de glicólise, que vai ser a quebra da glicose em piruvato, ela vai acontecer no citosol. Tá? Vai acontecer aqui no citosol. Este piruvato, então, ele vai entrar na mitocôndria aqui representada, e lá na mitocôndria, então, vai acontecer as outras 2 etapas. O ciclo do ácido cítrico, que vai acontecer na matriz mitocondrial, e a fosforilação oxidativa, que vai acontecer, né, na membrana interna da mitocôndria, tá? Então, são a geração de energia, né? São essas 3 etapas, ocorrem nessas 3 etapas, e ocorre na mitocôndria. Então, quem é a organela responsável na célula por gerar energia, por produzir ATP? As mitocôndrias. Tá? Então, a gente vai entender, relembrar o que é uma mitocôndria. Tá? Então, a gente viu como que elas surgiram. Quem vai me responder como que surgiu as mitocôndrias? Endossimbiose, exatamente. Né? Foi lá, ocorreu então, né? As células se alimentaram de uma outra bactéria, né? E elas conseguiram, então, né, estabelecer ali o processo de simbiose, que foi benéfico, claro, simbiose, né, para as duas, e aí, então, levou em bilhões de anos a formação da mitocôndria. Algumas coisas aconteceram ao longo desses milhões de anos, né? Perda de material genético da mitocôndria, mas a gente vai falar agora sobre isso. Então, o que acontece? Essa mitocôndria, ela surgiu no processo de endossimbiose. A gente viu lá naquela aula, né? O que faz com que essa teoria seja aceita, bastante aceita? Presença de 2 membranas, sendo que a membrana externa é parecida com a da membrana plasmática e a membrana interna é muito parecida com a membrana das bactérias. Tem material genético circular, se divide, tá? Ela é capaz de se dividir por bipartição, tem ribossomos, né? Então ela tem várias características aí que endossam essa teoria, né, da endossimbiose. Toda célula eucariota tem, seja eucariota animal ou eucariota vegetal, né? E elas ocupam aí até 20% do volume do citoplasma. Então, aqui nós temos uma marcação em vermelho, nós temos uma marcação para mitocôndrias e em verde aqui para o citoesqueleto. Então, o que a gente observa? Ela pode se distribuir por toda a célula, mas elas estão meio que ligadas aí às proteínas do citoesqueleto, tá bom? E por que vai variar entre uma célula e outra? Células que precisam de muita energia, como células nervosas, células musculares, elas vão ter muito mais células, muito mais mitocôndrias do que outras células que precisam de menos energia, tá? Então, o tamanho dela vai variar, a forma vai variar, o número de cristas vai variar. Então, ela não é uma organela que vai estar sempre daquele jeito, bonitinha ali, com esse formatinho de amendoim que a gente costuma desenhar, tá?
ela possui de 0,5 a 1 micrômetro, e como eu falei, elas mudam a forma constantemente, tá? Então, a gente pode ver micrografia eletrônica, onde, por exemplo, elas vão estar arredondadas, tá? E não só o número delas vai variar de acordo com o tecido, com a célula, né, que ela se encontra, mas também o número de cristas, tá? Porque na membrana interna, deixa eu ver aqui, a membrana interna, que é essa aqui, que formam as cristas, né? Invaginação da membrana interna é que forma as cristas, é que a gente vai encontrar aquelas proteínas da cadeia fosforilativa. Então, se a gente tiver mais cristas, a gente tem mais proteínas da cadeia fosforilativa e, consequentemente, mais moléculas de ATP podem ser produzidas. Então, uma mitocôndria numa célula que requer muita energia, ela vai ser maior, ela vai ter maior número aí de cristas mitocondriais, tá? Então, essas mitocôndrias, elas estão localizadas aí em locais estratégicos, tá? Por exemplo, no músculo cardíaco aqui, né? O coração batendo constantemente num ritmo, né? Ele é ritmado, né? Uma contração forte e precisa de muita energia. Então, aqui, ó, são os sarcômeros, são as células musculares aqui, tá? Células musculares, representadas em verde, e em vermelho as mitocôndrias. Então, nós temos um grande número de mitocôndrias e essas mitocôndrias envolvem essas células musculares aí, tá? Para quê? Para que essas células tenham ATP necessário para o processo de contração. Vocês vão ver lá em histologia que o processo de contração é dependente de ATP, tá? Então, célula muscular também a gente vai ter uma número de ATPs. Então, está mostrando aqui uma célula do músculo cardíaco, tá? Grandes mitocôndrias em grande número e muitas cristas. Espermatozoide também aqui representado, né? Aonde está localizada essas mitocôndrias? Essas mitocôndrias estão localizadas próximo aí no início de quê? Da cauda, né? Porque é ela que vai gerar energia para o batimento do flagelo do espermatozoide. E aqui também, né, túbulos aí do retículo, tá? Mostrando aí que a gente tem também mitocôndrias aí em células musculares aí, tá? Então, a gente tem um grande número de mitocôndrias próximo do retículo, que vocês vão ver que isso também é importante no processo de contração muscular, tá? A liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático. Então, aqui tem uma mitocôndria bem bonita, onde a gente tem uma membrana externa, uma membrana interna que invagina formando as cristas. Nós temos um espaço aqui, né, que é a matriz mitocondrial, e temos um espaço entre a membrana externa e a membrana interna, que a gente chama de espaço intermembranas, tá? Uai. Tá bom, né? Então, tá aqui, né? Agora, uma micrografia eletrônica mostrando, né? Matriz, essa parte aqui, onde a gente vai ter o material genético circular, nós vamos ter ribossomos, íons, né? Várias proteínas aí envolvidas nos processos que acontecem na matriz mitocondrial. Membrana interna formando as cristas, membrana externa aqui, membrana externa aqui, tá? E o espaço intermembrana. E as cristas, como a gente apontou, tá? Então, essa membrana externa, ela tem uma grande quantidade de porinas. O que são essas porinas? Essas porinas, elas são proteínas maiores, né? Que vão formar poros na membrana, que permite a passagem. Deixa eu desligar meu WhatsApp, gente, tá me incomodando. Que permite, então, a passagem de
íons, né, e proteínas, aí, moléculas de até 5.000 Daltons. Essa presença de purinas, ela vai fazer com que o espaço intermembranas ele seja muito parecido com o citosol, tá? Porque íons e diversas outras moléculas menores conseguem passar por esses poros na membrana externa. Tá? Também temos na membrana externa a presença de enzimas envolvidas com o metabolismo de lipídios, tá? Então, essas enzimas vão converter aí os lipídios em formas que serão metabolizadas na matriz mitocondrial. Tá? Então, em acetil aí, moléculas que vão poder ser aproveitadas pelo ciclo do ácido cítrico. Tá? E temos também receptores para importação de proteínas. Lembra lá na aula de transporte? Nós vimos, então, a presença de proteínas que vão permitir a passagem de proteínas que foram produzidas no citosol e tem uma sequência sinal endereçando para mitocôndrias. Bom, então, mitocôndria produz suas proteínas? Produz algumas. Né? Ela tem material genético, ela tem ribossomos, então ela é capaz de produzir algumas das proteínas envolvidas nos processos que acontecem nela. Mas a grande maioria são produzidas no citosol e são, então, encaminhadas aí para a mitocôndria, como a gente viu lá na aula de transporte. Tá? Então, essa é a membrana externa. A membrana interna, ela tem as dobras formando as cristas, como a gente viu, e ela é impermeável, tá? Então, ela só vai passar através da membrana interna aquelas moléculas, né, que tiverem uma proteína transportadora. Então, ela tem proteínas envolvidas com o transporte de elétrons, que é a cadeia fosforilativa, né? Proteínas para transportar metabólitos para fora e para dentro da matriz, e está envolvida aí no gradiente eletroquímico de prótons. Então, por quê? Porque é ela que vai ter aquelas proteínas que vão fazer com que ocorra aí a saída do próton para o espaço intermembrana. E é na membrana interna que a gente tem a ATP sintase responsável pela produção do ATP. Tá? Nesse espaço entre essas duas membranas, como eu já falei, a composição é semelhante à do citosol, tá? Tem um pH próximo da do citosol. Já a matriz mitocondrial tem um pH diferente do espaço entre membranas e do citosol, tá? E essa matriz, então, é o interior da mitocôndria, onde a gente tem enzimas, né, que vão participar lá do ciclo, né, do ácido cítrico, enzimas que vão participar na oxidação do piruvato e dos ácidos graxos, né, que é lipídio, e vai ter, como eu já falei, DNA, ribossomo, RNA transportador, e enzimas que vão expressar genes mitocondriais, tá? Hoje, né, o genoma mitocondrial, ele é composto por cerca de 37 genes, tá? Era um genoma muito maior, mas ao longo desses bilhões de anos, parte desse genoma se perdeu e parte desse genoma passou para o núcleo, ele foi incorporado ao núcleo da célula eucariota. Por isso que parte das proteínas que vão para lá trabalhar lá na matriz mitocondrial, né, elas são produzidas no citosol. Então, tem cerca de 37 genes, sendo que 13 é para a produção de proteínas ali que vão ser usadas ali mesmo na matriz mitocondrial. 22 genes para RNA transportador, que precisa, né, para produzir proteína, e 2 genes aí para RNA ribossomal. Então, toda a maquinaria para quê? Para produzir proteínas, essas 13 proteínas aí. Então, como que nós vamos ter aí essas proteínas que vão atuar aqui na matriz mitocondrial, né? Nos processos que a gente tem ali, essas proteínas que vão estar na membrana interna, né? Então, essas proteínas, elas têm
vem de dois lugares, né? A gente tem essa vindo lá do citosol, né? Então, a gente vai ter lá a produção dela, vai ter começa lá no DNA, né? Na transcrição do material genético, produção, na tradução dele, produzindo essa proteína, como a gente viu lá no transporte, essa proteína, ela vai ter uma sequência sinal para a mitocôndria e ela passa aberta, lembrem disso? Lá dentro que ela vai, a sequência sinal é clivada e ela vai se tomar a sua conformação final, né? E as mitocôndrias também podem ser sintetizadas na própria organela, tá? Desse DNA circular mitocondrial. Então, nós temos agindo lá nesses processos mitocondriais a proteína importada do citosol e a proteína sintetizada na organela. Como eu já falei para vocês, tá? Assim como as bactérias, essas mitocôndrias, elas podem se dividir, né, no processo de fissão e podem também se unir aí no processo de fusão. Aqui tem a micrografia eletrônica, né, a gente vê umas cristas bem pequenas aqui, e a gente vê, então, que elas estão se dividindo aí em duas, né? Tá aqui, processo de divisão, né? Que ocorreu aqui a divisão da membrana interna, e agora aqui está acontecendo a divisão da membrana externa, levando, então, à formação de duas mitocôndrias aí, né? Igual a gente viu em bactérias. E aí a gente, então, vai se perguntar, né? Nós vamos ver que essa geração de energia, ela acontece em etapas, tá? Através desse processo de oxidação biológica, onde a gente vai ter transporte de elétrons, que vai gerar um transporte de prótons, e depois a passagem desses prótons pela membrana, gerando ATP. Então, o que acontece? É um processo que tem várias etapas. Lembrando que essa geração de energia, ela começa lá na glicólise no citoplasma, né? Onde a gente já vai ter o início da quebra da molécula de glicose. Então, ela tem 3 etapas que a gente viu, né? E dentro dessas etapas, ela se subdivide em várias outras etapas. E aí vem a pergunta: por que disso? Por que não poderia ser simplesmente um processo de quebra dessa molécula para gerar energia? Então, se fosse dessa forma, o que ia acontecer? Nós teríamos uma grande quantidade de energia liberada de uma vez só, na forma de calor. E essa energia, então, ela ia ser perdida na forma de calor. Quando ocorre esse processo de oxidação biológica, que essa energia ela vai sendo liberada em etapas, então não ocorre essa perda de energia, né? Então essa energia ela vai sendo armazenada em moléculas carreadoras e depois ela vai ser levada lá para a cadeia transportadora de elétrons. E aí com isso, então a gente garante o quê? A maior parte da energia vai ser convertida de uma forma estocável e não perdida em calor, tá? Então, eu falei para vocês, a gente tem 3 estágios na formação aí, né, no que da geração de energia. O estágio 1, ele acontece fora da célula, tá? Ele acontece aí, lá na boca, né, inicia na boca e termina no intestino. Então, vai ser a quebra de grande molécula em subunidades mais simples, onde nós vamos ter proteínas sendo quebradas em aminoácidos, polissacarídeos em açúcares simples e gorduras em ácidos graxos e glicerol. Essa digestão, ela pode, né, esses aminoácidos, açúcares simples e ácidos graxos, né, eles podem, então, entrar na célula, né, dessa forma, mas lembrando que algumas dessas moléculas também vão ser liberadas pelo lisossomo, né, lembrando que é ele que faz a digestão intracelular. Então, o que vai acontecer? Num segundo estágio, nós vamos ter o quê? A quebra dessa subunidade simples em, ó, tá aqui, entrou, tá? Glicose, glicólise aqui. E nós vamos ver que a gente vai ter a produção de ATP
e de NAD. NAD é uma molécula carreadora de elétrons, tá? Que a gente vai ver sobre ela, e é ela que vai levar elétrons lá para a cadeia fosforilativa. Então, o que a gente tem? Nesse estágio 2, quebra de subunidade simples em acetil-CoA, acompanhada pela produção de quantidades limitadas de ATP e NAD. Esse estágio 2 já está acontecendo, tá? Dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial. E o estágio 3 é a produção de ATP, oxidação completa do acetil-CoA, que acontece, então, lá na matriz interna, ou na membrana interna, desculpa. Então, a gente tem esses processos, tá? Lembrando que a glicólise, que é a quebra da glicose em piruvato, acontece no citoplasma, e o ciclo do ácido cítrico e a fosforilação oxidativa acontece dentro da mitocôndria. Tá? O que são essas moléculas carreadoras? Nós temos o NAD, tá? Nós vamos ver que a gente tem o NAD, tem o FAD, né? E o próprio ATP, é uma molécula carreadora de energia. Então, o que a gente observa aqui? Nós temos a molécula do NAD e nós temos aqui em vermelho os elétrons de alta energia a partir, né, obtidos aí a partir da oxidação de açúcares. Então, esses elétrons é que vão ser doados. Então, a gente vai ter o que? A doação desses elétrons aí, né? E com isso a gente tem a liberação de um próton, tá? Então, aqui a gente tem um NADH, quando ele é NADH, ele está oxidado, carregando, então, o próton aí, né, e 2 elétrons. Quando ele doa isso, ele está, aí é o NAD+, tá bom? O que a gente observa? Perdeu esse H, né, a gente tem a formação de uma dupla ligação aqui, e o rearranjo aqui da molécula. Né? Então, 2 elétrons vão passar para a cadeia transportadora na membrana interna. Então, molécula carreadora vai funcionar como um carrinho. Ela vai pegar elétron e próton lá no ciclo e vai carregar isso lá para ser transportado na membrana interna da mitocôndria. Então, como eu falei, a glicólise, ela acontece no citosol. O que eu quero que vocês saibam desse slide? Uma molécula de glicose é quebrada em 2 moléculas de piruvato. É isso que eu quero que vocês saiam sabendo desse slide. Além disso, eu quero que vocês saibam que nós temos a produção, ó, olha a setinha saindo. Nós temos a produção de 4 ATPs e 2 NADs, porém, lá no início do processo de glicólise, a gente tem o consumo de 2 moléculas de ATP. Então, o saldo da glicólise é de 2 moléculas de ATP. Por quê? Eu produzi 4, Pode repetir, professora? Posso. Então, vamos lá. O que a senhora havia falado, 2 moléculas de glicose, forma alguma coisa... 2 moléculas, uma molécula de glicose está aqui, tá bom? Uma molécula de glicose. Lembre que tem 6 carbonos, não é isso? Então, tem 6 carbonos, ela vai passar por 10, se eu não me engano, são 10 reações, é isso mesmo, ó, 10 reações, cada uma vai ter suas enzimas envolvidas. Onde vocês vão ver isso? Lá em Bioquímica 2, tá? Então, vocês vão entender o que acontece em cada uma dessas etapas. Mas aqui, hoje, eu quero que vocês entendam que uma molécula de 6 carbonos vai gerar 2 moléculas de 3 carbonos, chamada de piruvato, tá bom? Então, uma glicose gera 2 piruvatos. Para que isso aconteça, consome 2 moléculas de ATP e produz o quê? 2 NAD e 4 ATPs, tá? A gente observa o quê? A produção de ATP acontece sem oxigênio, tá? Então, o processo de glicólise, a gente vai ter produção de ATP sem oxigênio, que a gente vai ver que lá na fosforilação oxidativa a gente produz, né? A gente vai ter aí o uso do oxigênio para formar água. Então, saldo da glicólise, 2 ATPs e 2 NADs, tá bom? Lembrando, por que 2 ATPs? Porque produz 4, mas consome 2. Então, tá sobrando somente 2 moléculas aí de ATP,
tá bom? Então, esse processo acontece lá no citosol. Quebra da glicose em 2 de piruvato. E o que vai acontecer com esse piruvato? Esse piruvato ele vai entrar na mitocôndria. Tá? Então, a gente vai ter moléculas transportadoras e esse piruvato vai entrar na mitocôndria. Mas, antes, esse processo, tá, de produção de ATP sem o uso de oxigênio, a gente chama de fermentação. E que a gente tem aí organismos anaeróbicos e músculo no nosso corpo que é capaz de produzir ATP sem consumir oxigênio. Tá? Então, nos organismos anaeróbicos, a gente vê leveduras aí, tá, no processo de fermentação, onde a gente tem aqui uma molécula de glicose, é a mesma coisa que a gente viu, ó, uma molécula de glicose vai produzir 2 de piruvato. Mas, o que a gente vai ter como produto disso aqui? Nesse caso, o etanol, tá? A gente vai ter também a produção de 2 FADs. E, então, a gente tem aqui, tá, um processo de fermentação, levedura, por exemplo, né, que produção de cerveja, Saccharomyces cerevisiae, e no nosso músculo, né, quando aquele músculo está muito no processo de contração, está muito intenso e faltou oxigênio ali, naquele músculo, nós vamos ter, então, o processo de fermentação acontecendo ali, liberando lactato ou ácido lático, né, que leva, então, à formação de cãibra. Tá? Então, é um processo de fermentação. Então, lembrando que a fermentação é a produção aí, né, de ATP sem consumir oxigênio. Só que nesse processo de fermentação, produz muito pouco ATP, só 2 ATPs. Então, isso para uma célula grande, né, com metabolismo muito diferenciado, é pouco, é muito pouco. Então, por isso que lá na evolução do metabolismo, a gente viu que começou a sobressair aquelas células que tinham a capacidade de produzir ATP usando elétrons e o transporte de prótons. Então, é o que a gente vai entender agora. Então, o que acontece? No processo da glicólise, a gente tem somente 2 ATPs sendo formados. E nós vamos ver que no processo de fosforilação oxidativa, a gente tem cerca de 28 ATPs sendo formados por molécula de glicose. Tá? Então, é muito mais energia produzida. Quando o piruvato ele entra na mitocôndria, tá? Então, ele vai ser oxidado. Tá? O que vai acontecer? Aqui a gente tem a molécula de piruvato, vamos contar? Nós temos 1, 2, 3 carbonos. Né? Se uma glicose de 6 quebrou em 2 moléculas de 3, que a gente chamou de piruvato, então o piruvato ele tem 3 carbonos. Ele, lá na mitocôndria, tá? Ele vai, então, né, sofrer a ação de um complexo aqui de 3 enzimas diferentes, onde, tá, vai acontecer o quê? Esse piruvato, então, ele vai ser oxidado, liberando CO2. Então, a gente já começa a entender, né, de onde ocorre a liberação de CO2, tá? Produz aqui um NADH, então, já tem uma molécula energética aqui dessa oxidação do piruvato, a gente já tem uma molécula carreadora aqui. E essa molécula aqui, chamada de acetil, agora que só tem 2 carbonos, vai se ligar a uma coenzima A e vai ser chamado de acetil-CoA. Essa coenzima A é um transportador que vai pegar esse acetil e vai levar ele lá para o ciclo do ácido cítrico. Então, voltando aqui. O que acontece com o piruvato que entra na matriz mitocondrial? Ele vai entrar em piruvato, aí, 3 carbonos, né, vai sofrer a ação dessas enzimas, liberando CO2, então ele está perdendo um carbono. Então, a molécula de acetil só tem 2 carbonos, tá? 2 carbonos. Então, a gente tem a formação do acetil-CoA e do NADH. O que vai acontecer com esse acetil-CoA? Esse acetil-CoA, então, ele vai, né,
essa coenzima A vai levar esse acetil para que essa molécula de 2 carbonos se ligue, então, aí ao oxalacetato, que tem 4 carbonos, formando o quê? Uma molécula de 6 carbonos chamada de citrato. Por isso é ciclo do ácido cítrico, tá? Que eu preciso que vocês saibam aqui? A mesma coisa que eu falei de lá. Eu preciso que vocês entendam os produtos, né, que são formados aqui, e que o acetil-CoA aqui, né, o acetil entra no ciclo aqui, né, formando citrato, vai sofrer ação de diferentes enzimas, liberando, então, diferentes produtos. O que a gente tem aqui? Então, o acetil com 2 carbonos se juntou ao oxalacetato, que tem 4, formando uma molécula de 6 carbonos. Essa molécula, então, vai sofrer ação de diferentes enzimas, e se é um ciclo, o que vai acontecer? Essa molécula de 6 carbonos, ela vai ter que se transformar numa molécula de 4 carbonos, né? Então, tá aqui. Então, ela vai ter que perder 2 carbonos. Esse carbono, ele é perdido em forma de quê? CO2, tá? Então, a gente tem aqui 2 moléculas de CO2 produzidas nesse ciclo. Então, volta a ser uma molécula de 4 carbonos. Nessas reações químicas que acontecem aqui, que vocês vão aprender em Bioquímica 2, a gente tem, então, modificações liberando o NADH, lembrando que o NADH tem um próton e 2 elétrons. Então, é uma molécula que está carregando um próton e 2 elétrons, como a gente viu lá atrás. Liberação de CO2, né? Aí, etapa 4, a gente tem, né, produção de um NAD e liberação de CO2. E a gente tem uma molécula de 4 carbonos aqui, que vai continuar sofrendo ação enzimática, vai produzir uma molécula energética chamada de GTP, vai continuar em processos bioquímicos, vai liberar um FADH2, que também é uma molécula que carrega 2 elétrons e um próton. E aqui na última etapa a gente tem a liberação de mais um NAD. Então, o que a gente tem aqui? Em uma volta do ciclo, né, nós temos o quê? 3 NADs, ó, 1, 2, 3 NAD, 1 FAD, 1 GTP e 2 CO2, tá? Isso para um acetil-CoA, que veio de um piruvato. Então, se a gente for pensar na molécula de glicose, que produz 2 piruvatos, a gente vai duplicar isso aqui. Então, uma molécula de glicose vai gerar o quê? Né? Só duplicar isso, né? 6 NAD, 2 FAD, 2 GTPs e 4 gás carbônico, tá bom? Então, esse é o que os produtos que são liberados no ciclo do ácido cítrico. Lembrando que na glicólise, que aconteceu lá no citosol, a gente tem a liberação de ATP e NADH. Né? ATP vai ser usado pela célula e o NADH ele vai, então, liberar isso para a mitocôndria. Então, o ciclo do ácido cítrico acontece na matriz mitocondrial. Aqui são os 2 carreadores que a gente está vendo aqui no ciclo. Tá? O GTP. Qual a diferença do GTP para o ATP? Só aqui uma guanina no GTP e no ATP é uma adenina, né? Adenosina. Então, a gente tem só essa mudança aqui. E o FAD é uma outra molécula que também, ó, a gente tem aqui a base, né? E ele carrega, mesma coisa, 2 elétrons e 2 prótons, tá bom? Então, a gente tem aqui essas moléculas carreadoras sendo produzidas aqui no ciclo do ácido cítrico, sendo oxidadas aqui. Então, aqui é um resumo do que a gente está falando, tá? Piruvato é formado no citosol, o piruvato entra na mitocôndria, lá na mitocôndria ele vai formar, né, acetil, vai se ligar a uma coenzima, que é um transportador, essa coenzima leva o acetil para entrar no ciclo do ácido cítrico, e aqui no ciclo do ácido cítrico a gente tem a liberação
de CO2, produção de NAD. O NAD produzido da glicólise, ele entra na mitocôndria e eles vão, então, liberar esses 2 elétrons e 2 prótons na cadeia fosforilativa ou cadeia respiratória, que vai usar o gradiente de prótons para produzir ATP. E como produto, nós temos aí água, né? Vai usar o oxigênio que a gente respira para produzir água. Lembrando que o oxigênio é tóxico, né? Então, ele tem que ser, de alguma forma, neutralizado. Então, aqui ele forma água, tá? Então, isso aqui nós já falamos. E o que interessa mais para a gente é isso aqui. Para a gente entender isso aqui, eu preciso que vocês saibam que está chegando produtos tanto do ciclo do ácido cítrico como um NAD lá da glicólise, tá? Então, isso aqui é o que nos interessa aí, que é essa cadeia transportadora de elétrons, tá? O que a gente tem nessa cadeia transportadora de elétrons? Nós temos 4 complexos, tá, proteicos, representados aqui, a gente tem 3, mas a gente tem um outro complexo aqui ligado a essa ubiquinona, tá? Só que esse segundo complexo aqui, ele não é transmembrana, tá? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos 3 complexos representados, sendo que o primeiro, ele chama NAD desidrogenase. Por esse nome, a gente já sabe o que ele faz. Desidrogenase. O que ele vai fazer? Ele vai tirar o próton ali. Então, o NAD vai liberar os seus prótons e elétrons nesse complexo aqui, tá? Depois a gente vai ter o complexo citocromo BC1 e o citocromo oxidase, que é onde a gente vai ter a formação da água, tá? E aqui é um que não está representado, a gente tem um complexo. Ai, esqueci o nome dele agora. Succinato fumarato, eu acho que é isso. Mas ele só vai fazer mesmo transporte de elétrons de um para o outro e receber o FAD, que a gente vai ver aqui em local diferente, tá? Então, essa é a cadeia transportadora de elétrons que vai produzir, né, ATP, vai gerar um gradiente de prótons aqui, levando à produção de ATP. Então, vamos começar a entender o que acontece nessa cadeia transportadora de elétrons. O NAD veio lá da glicólise, veio lá do ciclo do ácido cítrico, e aí, então, ele vai, né, em contato com esse complexo aqui, vai ocorrer o quê? A liberação dos 2 elétrons, tá? E a passagem do elétron aqui leva ao transporte de prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. Esse elétron, ele vai ser capturado pela ubiquinona e levado para o outro complexo. Nesse complexo, a passagem desse elétron por ele gera energia para que ocorra a saída de outro próton. O citocromo, a mesma coisa, vai pegar esse elétron desse complexo e vai levar para o último complexo. A energia desse elétron aqui faz com que ocorra, então, a saída de prótons da matriz para o espaço intermembranas. O que acontece? À medida que esse elétron vai passando por esses complexos, ele vai perdendo energia, né? Porque a energia dele está sendo usada para transportar próton, então ele está perdendo energia. Então, a gente tem aqui essa proteína aqui, por exemplo, ela vai ter uma maior afinidade para elétrons do que esse complexo. Então, vai chegar no último complexo, tá? É um complexo onde a gente vai ter alta afinidade aí por elétron. Aí, então, esse elétron. O que vai acontecer nesse complexo? É nesse complexo, então, que a gente vai ter a produção de água. Então, nós vamos reter aqui, tá? Vai ficar retido aqui os elétrons, 4 elétrons, para formar 2 moléculas de água. Então, a gente vai ver o quê? O elétron ele vai chegar aqui, vai ficar parado, até que tenha 4 elétrons, que vai se juntar, né, com 2 prótons e oxigênio, um oxigênio para formar, então, uma molécula de água.
Então, são enzimas, né? Esses complexos aí, são enzimas que vão, então, atuar aí nesse processo, que vai levar, então, à formação de um gradiente eletroquímico de prótons no espaço intermembranas. O que a gente tem aí? Tá? Aqui é o último aqui, é o citocromo oxidase, que é onde ocorre a formação de água. Como eu falei para vocês, tá? O oxigênio ele é muito reativo. Então, para formar água, o que vai acontecer? Esse oxigênio ele vai ficar retido até que ocorra a chegada, né, de 4 elétrons, 4 prótons, para formar 2 moléculas de água. Porque se esse oxigênio, por exemplo, se ligar a um elétron, o que vai acontecer? Ele vai se tornar um peróxido e um óxido que vai poder destruir outras moléculas da célula, né? DNA, proteínas. Então, ele vai, né? Só vai ocorrer, então, a transferência desse elétron quando a gente tiver 4 elétrons para que ocorra a formação de água e 4 prótons, né? O que vai acontecer? O que esses complexos proteicos possuem? Eles possuem, então, ó, tá? Aqui nesse caso a gente tem a presença de átomos de cobre, tá? Átomos de ferro, que vai fazer com que ocorra o que? A atração, então, desses elétrons, né? E aí, então, veja que esses metais, eles estão aqui, né? Na cadeia polipeptídica, a gente já viu isso lá no exemplo da hemoglobina, né? Que tem ferro para transporte de oxigênio no sangue. Então, aqui é a mesma coisa, a gente tem esses metais para que ocorra, então, né, a ligação aí do elétron. Então, nesse último complexo, os elétrons vão sendo trazidos do complexo anterior, vão ficando aqui, a gente tem a entrada de 4 prótons, uma molécula de oxigênio formando 2 de água. Então, esse é o produto aí. Esse gradiente de prótons que é gerado com a passagem desses elétrons aqui, vai fazer com que ocorra a entrada, então, desse próton por essa proteína específica chamada de ATP sintase. Então, o que a gente tem aqui? Um resumo daquilo que a gente viu. Então, o elétron vem do NAD desidrogenase, vem do NADH, né? Nesse complexo aqui, ele vai doar seus 2 elétrons, né? Cada elétron que passa por ele faz com que ocorra o transporte de um próton. Nós vamos ter um complexo aqui que vai pegar o elétron desse complexo e vai levar para o outro. A passagem do elétron por esse complexo faz sair outro próton. Nós vamos ter outra molécula aqui que vai pegar esse elétron e vai levar para outro complexo. E a energia desse elétron leva à saída de outro próton. O que vai acontecer? Esse elétron vai ficar retido aqui até juntar 4 elétrons e formar, então, água. Eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Tá? O que acontece? Quando o NAD, a gente viu lá no ciclo do ácido cítrico, né? Que a gente tem a produção de quê? NAD e FAD, tá? NAD e FAD. O NAD, eles calculam que é mais ou menos cada molécula de FAD leva aí a produção de 3 moléculas de ATP. E o FAD é um pouquinho menos, tá? Por que isso? Porque a produção... Então, vamos ver aqui, ó. A gente tem FAD e NAD, né? O que acontece? Na cadeia transportadora aqui, o NAD vai trazer seus elétrons e vai descarregá-los aqui, e já o FAD não. O FAD já descarrega seus elétrons no complexo 2, tá? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter menos hidrogênio sendo transportado para o espaço intermembranas, né? Então, vão passar aí 2 hidrogênios a menos para o espaço intermembranas por molécula de FAD. Então, isso vai levar, né, ao cálculo de que o FAD produz, né, menos ATP do que o NAD, né, porque ele está transportando menos prótons aqui para fora. E aí, então, esse gradiente de prótons vai passar por aqui e levar à produção de ATP.
Mas o que leva esse próton a ser transportado? É aquele gradiente eletroquímico que a gente já conversou lá na aula, que vocês falaram que não entenderam nada, mas não fizeram pergunta nela. Né? Então, a gente tem um potencial de membrana. Né? Lembra que a gente tem a membrana ligeiramente negativa dentro e positiva fora. E isso acontece aqui na membrana interna da mitocôndria. Como ocorre a saída desses prótons aqui, né, a saída desses prótons da matriz para o espaço intermembranas, nós vamos ter o quê? Uma carga negativa aqui e positiva aqui. Então, formando esse potencial aqui, tá? Quando a gente vê o próton, né, o hidrogênio aqui, o H+, se a gente for ver a sua concentração, né, a gente vai ver que a tendência dele é entrar, assim como a tendência dele é entrar por causa da carga. Se ele tem carga positiva e aqui dentro a gente tem carga negativa, a tendência dele é entrar. Então, o gradiente eletroquímico dele é alto, o gradiente eletroquímico do próton é alto, porque a gente tem um alto gradiente, né, por causa do força próton-motriz, né, por causa do potencial de membrana, e em menor quantidade, mas a gente tem também, né, a força próton-motriz resultante do gradiente. Então, juntando os dois, lembra lá, gradiente mais potencial de membrana, a gente, gradiente de concentração mais potencial de membrana, a gente tem o que a gente chama de gradiente eletroquímico, que é alto. Então, qual que é a tendência desse próton a fazer aí na mitocôndria? O que, que ele tende a fazer? Entrar. Então, ele está no espaço intermembrana, a tendência dele é entrar, tanto por causa da carga, quanto por causa da sua concentração. Acontece que ele é um íon. E íon a gente já sabe que ele não atravessa a membrana. Então, ele vai precisar entrar através de quê? De uma proteína transmembrana, tá? Que é a ATP sintase. Bom, essa ATP sintase, eles já conseguiram, né, desenhar toda ela, já entende muito bem suas cadeias, como ela é formada, suas partes, e ela então é dividida, tá? Nessa cabeça que parece um pirulito, voltado para a matriz, tá? Então, a gente tem aqui voltado para a matriz. Esse rotor, ele tá onde? Ele tá na membrana, tá? E a gente vai observar o que que acontece. Esse próton, depois eu vou pôr um videozinho para facilitar, tá, gente? Esse próton, então, o que que acontece? Ele vai passar aqui, ele tem locais de encaixe e ele vai gerar uma força que vai rodar, né? Por isso chamado aqui de rotor, tá? Ele vai rodar esse pescoço aí, essa haste central dessa proteína. Quando ele roda, vai ter um atrito entre essa haste central com essa cabeça aqui. E esse atrito muda a conformação da proteína, gerando então energia para fazer com que ocorra a ligação do fosfato com o ADP, formando então a molécula de ATP, tá? Então é uma proteína, né, bem complexa, tem diferentes partes, ó, tá? Tem uma haste periférica, tem a haste central, tem essa cabeça que parece um pirulito, né? Tem o anel do rotor aqui. Então, é assim que ocorre a produção de ATP. Deixa eu tentar achar uns videozinhos para mostrar para vocês o que que acontece aí, realmente aí, tá? Deixa eu ver aqui. A internet tá ruim. Só um momentinho, tá, gente? Que eu tô entrando aqui, mas a internet não tá cooperando, não.
Meu Deus, não é possível que eu não vou conseguir. Nossa, mãe. Deixa eu ver se eu consigo aqui, pessoal. Tem um outro aqui menorzinho. Tá. Ai, ai. Então, peraí. Deixa eu pôr uma guia. Cadê? Gente, vocês não estão vendo, não? Dá para ver. Tá. Ah, beleza. Então, gente, em azul está representando os prótons, né? Aqui é o espaço intermembranas, aqui embaixo, e aqui dentro da mitocôndria, né? Então, ó, o próton, ele passa, tá vendo que ele tem um local onde ele se encaixa, tá? Então ele gira esse rotor, e esse movimento faz com que ocorra uma mudança conformacional da cabeça, e vai levar, então, à produção de ATP, tá? Então funciona que nem uma usina hidrelétrica, né? Ela vem, roda o Exatamente. motor e gera energia cinética para elétrica. É isso mesmo. É isso mesmo. Esse aqui tá mais legal. Eu vou te ensinar agora 5 cores em italiano. Vamos lá? Primeira cor é amarelo. Como fala amarelo em italiano? Già. Pronto. Então, tá aqui. É isso mesmo. Life requires energy. The universal biological fuel is a molecule called ATP, or adenosine triphosphate. ATP stores chemical energy. Pronto. Então, tá mostrando, né? Molécula de ATP perdendo um fosfato vira ADP, né? Tá aqui a bicamada lipídica, a ATP sintase, né? Os prótons, ó, né? Gradiente de prótons, ele vai entrar. E aqui está mostrando, né, o ADP se ligando ao íon fosfato e vai sair o ATP, né, que é o que está saindo brilhando ali. Aqui em amarelinho está representando o próton, né, que ele tem um lugar onde ele vai se ligar e ele vai ser mandado para dentro, né? E quando ele se liga, ele vai gerando isso. Aí, quando ele gira,
ele muda a conformação da cabeça aí da proteína, que é o que vai mostrar, ó. Então, tá entrando aqui o ADP mais o fosfato e tá saindo o ATP, que é esse lilazinho brilhando. Aí ele vai mostrando isso. Acho que não tem muito mais. Deixa eu ver. Então é isso, né? Acho que já deu para a gente entender como é. Agora eu quero ver esse aqui. Deixa eu só ver aqui. Depois eu vou pôr lá na página, tá, gente? Vou pôr lá para vocês também. Agora eu vou parar isso. Eu vou pôr o outro. O outro é um pouquinho maior. Esse aqui. Então, aqui já mostra a cadeia, né? Como que funciona a cadeia transportadora. Eu separei alguns, mas minha internet está muito ruim. Mas esse aqui dá, mas tem uns melhores. Então, ó, o NAD. E aí forma um gradiente de prótons que vai entrar pela ATP sintase, né? Isso acontece na membrana mitocondrial interna. Aqui a matriz e aqui o espaço intermembranas, né? Então, o NAD está vindo com seus elétrons e os prótons, né? Então, transporte de elétrons vai gerar energia para a passagem de prótons. A ubiquinona vai lá, pega esse elétron, vai movimentar. Olha a importância da fluidez de membrana aí de novo. Vai transportar isso lá para o outro complexo. E o FAD, como eu falei para vocês, é no complexo 2, né? Que não é uma transmembrana. Aí agora, né, vai aumentando a concentração de prótons. O citocromo agora vai pegar esses elétrons desse complexo e levar para o último complexo. Eles ficam retidos ali, né? Lembrando disso, para formar a molécula de água. Então, vem o oxigênio, né? Os prótons formam, então, duas moléculas de água.
E depois aqui a ATP sintase, que a gente já viu no outro videozinho, né? Depois eu coloco os vídeos para vocês. Aí vai mostrar como que produzido ATP, né? Questão da ATP sintase, que é o que a gente já viu no outro. Então, eu vou colocar toda a aula, vocês estão falando negócio de toda a aula, vocês observarem lá, todos os vídeos que eu mostro ou que eu não mostro, tem lá, tem o slide e embaixo tem vídeos, né, que facilita para vocês o entendimento, né? Eu sempre coloco o vídeo lá, não sei se vocês já observaram isso. E aí, então, voltando aqui, né? Através desse processo, então, que a gente tem uma molécula de glicose gerando aí cerca de 30 moléculas de ATP. Nós vimos que lá na fermentação, uma molécula de glicose é 2, né, ATPs. Aqui a gente tem, então, formando aí, né, cerca de 30 aí, ATPs. Então, a gente tem um gasto aí, um ganho energético muito maior, né? E aí, então, isso é devido ao quê? A essa cadeia transportadora de elétrons, né? Isso é que vai fazer, então, com que forme esse gradiente de prótons, que vai levar, então, à produção de uma grande quantidade de ATP. Tá? Esse gradiente eletroquímico de prótons aí, ele influencia não só na formação de ATP, mas também no transporte ativo, que a gente chamou de transporte acoplado lá na aula anterior, de diferentes outros produtos, tá? Então, se a gente observar aqui embaixo, por exemplo, tanto a entrada do piruvato, que foi formado aonde, piruvato? Lá no citosol. Tanto a entrada do piruvato, quanto a entrada do fosfato inorgânico para se ligar ao ATP e formar ATP, eles entram num transporte acoplado, né, num simporte aí, né, junto com a entrada do próton, do íon aí, né? Então, esse gradiente também vai fazer o quê? Vai levar à formação daquele potencial de membrana, né? Negativo aqui, né? No lado da matriz e positivo do lado do espaço intermembranas. E isso também influencia em quê? Na entrada do ADP, e essa entrada do ATP é através de um simporte aí com o ATP. Então, o ADP entra para ser recarregado e o ATP sai, né, da mitocôndria para ser utilizado no metabolismo da célula. Então, esse gradiente eletroquímico ele é usado, né, para auxiliar no transporte acoplado dos produtos, né, e das moléculas aí que são necessárias, né, para produção de ATP. Então, o piruvato entra, lembre que o piruvato vai ser oxidado, né, vai formar acetil, esse acetil se liga com a enzima A, vai para o ciclo do ácido cítrico. Lá no ciclo do ácido cítrico, então, nós temos o quê? Nós temos a produção de NAD, FAD, GTP e CO2. Então, nós temos o que nesse processo? Nós temos a liberação de CO2, né? A gente tem como produto CO2 na oxidação do piruvato e no ciclo do ácido cítrico. Então, esse CO2 que ele é produzido, ele vai ser liberado e nós temos o consumo do oxigênio que a gente respira, né? Então, esse oxigênio aí, ele entra na mitocôndria. E como que eles entram? Lembrando que esses gases aí, eles conseguem, né, atravessar a bicamada lipídica, né? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, eu não sei se vocês prestaram atenção,
Mas o CO2, ele vem do carbono da quebra da glicose. Então, esse CO2 aí, né, ele está vindo lá da glicose. Esse O2 não tem nada a ver com o O2 que está entrando no processo de respiração. Então, esse produto CO2, ele está vindo da quebra da glicose, lá da oxidação do piruvato e depois lá no ciclo do ácido cítrico, né? A liberação desse CO2. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para isso, por quê? Porque a gente vai ver depois na aula que vem que esse CO2 é que vai ser usado para produzir glicose. Então, é um ciclo, né? É um ciclo. Então, vamos nos atentar a isso, tá? Então, qual que é o resumo do que a gente falou hoje? Nós temos como resumo o quê? Nós temos, então, o que acontece, né? Como que essa energia, ela é gerada, como que é produzida essas moléculas de ATP. Então, primeiramente, eu vou chamar a atenção naquilo que a gente falou no início. Isso vem do alimento, tá? Isso vem do alimento. Então, da digestão do alimento, né, essas moléculas vão ser absorvidas, vão, então, entrar na célula e na célula vão passar pelos diferentes processos. Outra coisa que eu falei muito rapidamente, eu queria chamar a atenção de vocês, que a gente falou sobre a glicólise, né? A quebra da glicose. Mas a gente sabe que gordura também produz energia, né? E a gente viu lá que na membrana da mitocôndria nós temos enzimas que são responsáveis aí pela quebra da gordura, né? Pela transformação aí da gordura. Então, aqui eu chamo a atenção para vocês o quê? Que os ácidos graxos, né? Eles vão se transformar lá, né? Também, né? Vão ser oxidados a acetil também, assim como o piruvato. Então, no final das contas, tanto o piruvato como os ácidos graxos, na matriz mitocondrial, eles são oxidados a acetil, que se ligam com a enzima A, e ele vai ser levado, então, para entrar no ciclo do ácido cítrico, tá? Então, tanto o carboidrato quanto a gordura, que todos dois são fontes de energia, né? Só que primeiro a gente sabe que uma fonte mais usada mais rapidamente é a gordura, o carboidrato, né? Depois que é a gordura. Então, todos dois, né, dentro da matriz mitocondrial, vão se oxidar acetil, entra no ciclo, e depois, então, né, o NAD, o FAD, eles vão o quê? Eles vão, né, levar elétrons e prótons para a cadeia transportadora de elétrons, forma o gradiente de prótons aqui, e esse gradiente de prótons vai entrar, levando a produção de ATP. Né? Então, aqui é um resumo aí do que nós falamos. O oxigênio, né, entra, vai formar água e o CO2 sai, né, corrente sanguínea, e depois ele vai ser aí liberado, né, lá no pulmão vai ter a troca gasosa aí. Então, é isso, né, é assim que o alimento se transforma em energia, tá? Lembrem que a gente está falando de biologia celular, então é muito importante a gente entender isso aqui, né? Que são as proteínas aí envolvidas nesse processo, a organela como um todo envolvido nesse processo. A parte bioquímica mais pesada, vocês vão ver lá em Bioquímica 2, tá bom? Quando chegar em Bioquímica 2, vocês vão trabalhar isso aqui. Então, já vão estudando, não deixa acumular matéria. Aí vocês vão estudar aqui, né, esse mapinha metabólico bonitinho, onde a gente tem como rota central aqui essa que a gente viu hoje, né, que a gente falou sobre ela, que é a glicose, levando então, né, chegando aqui no ciclo do ácido cítrico. O que eu chamo a atenção para vocês nesse mapa que vocês vão estudar mais para frente? Que várias rotas ou estão saindo daqui ou estão chegando nessa rota principal aqui, né? Bonitinha aqui. Então, a gente vê o quê? Por exemplo, aqui é uma rota direta, né, da glicose aí, aqui, entrando no ciclo e formando diferentes produtos. E
gerando, né, energia através, né, da perda de elétrons e prótons nesses processos aqui, formando NAD, que vai ser levado para a cadeia respiratória. Mas tirando a produção de ATP, né, nessas rotas metabólicas aí, a gente vai ter produção de aminoácidos, lipídios, nucleotídeos, né? Então, eles vão sendo quebrados e vão entrando em outras rotas para produzir aí outros produtos, tá? Mas isso aqui fica para Bioquímica 2. Então, gente, o capítulo de hoje é o capítulo que está aqui. Eu acho que é 14, né? 13 e 14. Eu vou conferir. E nele a gente vai ver também fotossíntese, tá? Então, são 2 aulas aí no capítulo, tá bom? Então, nesse capítulo 13, no 13, o que eu quero que vocês vejam? No 13, eu só quero que vocês entendam aquela questão do produtinho lá da glicólise, tá? O capítulo 13, então, é a primeira parte da nossa aula aqui. Deixa eu só explicar para vocês. O capítulo 13. Esse slide já vai para lá agora também, tá, gente? O capítulo 13 vai ser isso aqui, tá? Mais isso aqui. Não precisa entrar em muitos detalhes, o que eu não falei não precisa se atentar, né? Lembre o que eu falei que eu quero aqui, que vocês entendam. Glicose, induz de piruvato e os produtos, NAD e ATP. Então, esse é o 13. Vai falar do ciclo, que eu também só quero que vocês entendam o que é produzido, os produtos, né? A entrada do acetil-CoA. Uma coisa interessante, gente. Nós já falamos isso, é o mesmo pensamento lá da ATP. Toda vez que a gente tem uma coisa que é um ciclo, se uma etapa parar, a outra etapa não vai continuar, né? Então, para que ocorra isso aqui, novamente, a gente precisa que esse carbono, ó, esse citrato que tem 6 carbonos, passe por todas essas reações para que ele chegue novamente no oxalacetato, que são 4 carbonos. Tá? Então, isso, né, cada enzima dessa vai atuando nesse produto, né, nesse substrato para gerar esse produto. Então, é um ciclo. Se ocorrer a parada desse ciclo, né, por exemplo, se uma etapa parar, todo o ciclo para. E isso é interessante a gente entender também quando a gente falar sobre isso aqui. Quando a gente falar sobre a cadeia transportadora de elétrons. Se essa cadeia transportadora para, nós não vamos ter a produção de ATP. Né? E... Oi. Não é o cianeto que para essa cadeia? Eu ia falar isso agora. Exatamente ele. Então, quando a gente tem a parada dessa cadeia, como o cianeto, por exemplo, né? O que acontece? Não vai haver produção de ATP. Se não tem ATP, vai chegar uma hora, que é muito rápido, inclusive, o que vai acontecer? A célula não tem energia para continuar exercendo suas atividades. Então, ela vai morrer. Né? Então, a célula morre. E, dependendo do que for lesionado, a pessoa vai morrer, né? O organismo vai a óbito. Então, a parada dessa cadeia leva à parada da produção de ATP. E a parada da produção de ATP pode levar à morte daquela célula, né? Então, é importante a gente ter essas coisas em mente. A gente tem que abrir nossa mente agora, a gente tem que sair daquela coisa retinha, né, que olha só para frente e imaginar, né, que as coisas são dependentes umas das outras. Por isso eu digo para vocês, estudem Biocel, porque nas outras disciplinas, às vezes, vocês vão precisar de uma informaçãozinha que a gente está falando aqui, né? Então, por exemplo, separar a bomba de sódio e potássio, a gente vai parar, por exemplo, transmissão de impulso nervoso, né? Por quê? Porque a gente não vai restabelecer aquele patamar ali. Então, aqui é a mesma coisa. O ciclo do ácido cítrico não pode parar, bem como a cadeia respiratória também não pode parar, tá? Vocês querem que volte em algum slide? Quer que volte em alguma coisa?
Ou tudo bem? Professora, eu tenho uma dúvida. Pode falar. O que acontece com aquela água lá do final da cadeia? É a água da célula. Lembra que a célula ela é composta de 90% de água? Mas ela é jogada para fora depois ou? Sim, sim. Ah, Ou sim. então fica ali na matriz também, que a matriz também é aquosa, né? Ela vai produzida e vai ser liberada, tá? Assim como os outros produtos. Lembrando que a água também passa por osmose, né? Ela pode sair pela membrana através da bicamada, um processo mais lento, ou pode ter o quê? Aquaporina, que faz com que ocorra um transporte mais rápido da água, tá bom? Então, essa água é uma forma de que neutralizar essa molécula de oxigênio, que é tóxica para o nosso organismo, tá bom? E lembrando que peroxissomo também faz isso, né? A gente viu isso lá atrás. Mais alguma dúvida? Oi? Uhum. Foi o que eu falei lá no início, né? A gente usa mais ciclo do ácido cítrico, que é o produto que é formado assim que acetil liga com oxaloacetato, mas é sim, tá bom? É o mesmo nome. Ele foi o que descobriu, né? O ciclo. Então a gente meio que tem esse costume, né? Mais alguma dúvida? Quer que volta algum slide? Eu já vou pôr lá na sala para vocês um slide e já vou colocar os vídeos, tá bom? Vai estar no tópico que eu vou colocar conversão de energia, beleza, gente?